prática terapêutica que utiliza óleos essenciais extraídos de plantas aromáticas com o objetivo de melhorar o bem-estar físico, emocional e mental. Esses óleos eles são inalados ou aplicados na pele ou dispersos no ambiente para induzir efeitos terapêuticos como relaxamento, ele alivia o estresse e melhora o humor. E o termo aromaterapia ele foi cunhado no século XX pelo químico francês René Maurice Gattefossé, que após um acidente de laboratório usou óleo essencial de lavanda para tratar uma queimadura em sua mão. Ele observou as propriedades curativas e regeneradora da planta, e isso despertou um interesse científico pelo uso medicinal dos óleos essenciais. Desde então, a aromaterapia foi se desenvolvendo com maior ênfase nos estudos dos maiores benefícios emocionais dos óleos essenciais. A prática da aromaterapia tem raízes muito antigas, remontando a várias civilizações. Registros indicam que culturas como egípcia, grega, romana, chinesa e indiana utilizavam óleos aromáticos em rituais religiosos, cuidados médicos e estéticos. No Egito Antigo, por exemplo, os óleos essenciais eram usados em embalsamentos e na cosmética. Na Grécia Antiga, Hipócrates ele era considerado o pai da medicina. Defendia o uso de banhos aromáticos e massagens com óleos. Os óleos essenciais são compostos voláteis e aromáticos, podendo ter características incolor. Suas propriedades são terapêuticas, antioxidantes e antimicrobianas, e pode ser utilizado em cosméticos e produtos de limpeza. Há métodos de extração, como é o caso dos solventes, que utilizam solventes químicos para extração. Temos também o vapor, que utiliza o vapor d'água, que passa pelas plantas para a extração dos óleos essenciais. Também temos o prensagem a frio, que utiliza a maceração, e o dióxido de carbono, que utiliza o CO2 em alta pressão para a extração desses óleos essenciais. Há os tipos de óleos essenciais, como é o caso da lavanda, que é um calmante e relaxante, o eucalipto, que é descongestionante, o limão, que é refrescante e energizante, e o hortelã-pimenta, que estimula e refresca. Bom, chegou a hora de falar a parte química dos óleos essenciais, que é fundamental para entendermos as propriedades terapêuticas e aromáticas neles presentes. Os óleos essenciais são compostos por diversos grupos químicos. Os principais são aldeídos, estéreis, cetonas, fenóis. Essas moléculas são responsáveis por grande parte das características aromáticas e terapêuticas presentes nos óleos essenciais. Por exemplo, o mentol, muito utilizado em óleo de hortelã. É ele que é responsável pelo aquele frescor, que é utilizado em problemas respiratórios. O linanol, por sua vez, está presente no óleo essencial de lavanda. Tem propriedades calmantes que estão diretamente ligadas à sua estrutura química. Cada uma dessas moléculas desempenha um papel extremamente importante nas propriedades terapêuticas. Muitas delas possuem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias. Agora vamos falar em especial do óleo de cravo, que foi o que fizemos em laboratório. Bom, o óleo de cravo possui o eugenol. O eugenol é um fenol, o que é responsável pelo aroma forte e picante característico do cravo. Agora a gente vai fazer algumas perguntas sobre o nosso experimento para Tiago, o técnico de química aqui do campus. Bom, Tiago, explique de forma prática e resumida o que seria o experimento e como ele é feito. Bom, o experimento de extração por arraste de vapor é feito através de uma estrutura de destilação. Essa destilação, como vocês vão observar no vídeo, ela é montada a partir de um destilador reto e manta de aquecimento, uma fonte de calor sendo manta de aquecimento ou placa de aquecimento, e a colocação do material que se deseja extrair. Por exemplo, aqui nesse processo, a extração de óleo essencial de cravo. Nesse fenômeno se monta toda a estrutura, toda a aparelhagem com segurança, com formação adequada para que não haja nenhum tipo de acidente, porque a gente está lidando com vidro, está lidando com uma experiência que exige calor, e depois de todo o processo montado, a gente liga a fonte de aquecimento e ao mesmo tempo também a fonte de resfriamento, que é quando a gente conecta o tubo de condensação com a fonte de água. A água vai passando pelo tubo e todo aquele canal interno é resfriado para que assim o vapor possa ser condensado e assim ser recolhido na outra parte, no outro lado da estrutura do experimento. Certo. E uma segunda perguntinha.
o que é o processo de arraste a vapor e como ele funciona na extração de óleos essenciais. Bom, o processo de extração por arraste a vapor, basicamente, ele se configura como uma experiência em que se tem uma fase líquida, que é a amostra que está sendo estudada, o cravo dissolvido em algum solvente, por exemplo, a água, e uma fase móvel, que no caso é a mesma substância, a água, que a partir do aquecimento ela transforma do estado líquido para o estado vaporoso e arrasta a substância que tem uma relação de interação intermolecular entre a água e a substância de interesse, como por exemplo o óleo essencial de cravo. Como a água é uma molécula polar, ela tem estruturas polarizadas, ela vai interagir com estruturas também polarizadas desse óleo essencial de cravo, que juntas, a partir do aquecimento, esses óleos essenciais orgânicos são voláteis. Então eles evaporam com o calor. Com o calor, a água evaporada na forma de vapor vai se deslocar da fase líquida dentro do sistema fechado, aquele sistema que a gente montou ali, e junto com ela, nesse processo de vapor, como gera pressão, ela vai se deslocar e na passagem pelo tubo de resfriamento, que é o condensador, vai arrastar junto a substância de interesse, que no caso é esse óleo essencial de cravo, que vai ter uma relação muito íntima com a estrutura polarizada e assim, no final, depois do resfriamento, a água se condensa junto com a substância que vai estar relacionada com ela. Então assim a gente consegue fazer essa extração por arraste de vapor. Então a palavra é realmente adequada. A água arrasta a substância de interesse, ou seja, o vapor de água. Por isso que a gente chama destilação por arraste de vapor. O processo de arraste a vapor, ele afeta a composição química dos óleos essenciais? Provavelmente não deve ter nenhum tipo de afetação, porque o arraste a vapor é basicamente um processo de dissolução em um outro formato de fase. A gente costuma conhecer fase líquida, mas nesse caso uma fase gasosa, mas não deve ter nenhum tipo de interação do ponto de vista de alterar a composição dela, não. Obrigada, Thiago. Essas foram algumas das nossas perguntas. Eu que agradeço a oportunidade de contribuir nesse sentido. Oferece diversos benefícios para a saúde física, mental e emocional, como a redução do estresse e ansiedade. Óleos como lavanda e bergamota têm efeitos calmantes. A melhora do sono, lavanda e ylang-ylang ajudam a reduzir o sono profundo. O aumento da energia e foco. Óleos como menta e alecrim melhoram a concentração. Alívio de dores, hortelã, pimenta e eucalipto aliviam a dor. Aumento da imunidade, alguns óleos essenciais como melaleuca, limão e eucalipto têm propriedades antimicrobianas e antivirais. Eles podem ajudar a fortalecer o sistema imunológico e prevenir doenças, especialmente como resfriado e gripes. Os benefícios da aromaterapia variam de acordo com o óleo utilizado, o método de aplicação e as necessidades individuais. É sempre importante consultar um profissional de saúde antes de usar óleos essenciais para garantir um uso seguro e eficaz, especialmente em casos de gravidez, amamentações ou condições médicas. Para entendermos melhor o que Bianca falou, vamos para a entrevista agora com a especialista em aromaterapia e óleos essenciais, Joyce Mas a Holanda. aromaterapia e a aromatologia chega para mim a partir da curiosidade, né, e das experiências mais sinestésicas, e aí o aroma entra com um potencial porque ativa memórias, né, e trazem sensações que às vezes a gente não consegue expressar de outra forma. E o que despertou esse interesse pelos óleos essenciais? Então, tem um fator de um processo de alergia que eu tive, onde eu não podia usar vários produtos com aromas sintéticos, e aí eu comecei a me interessar pelos óleos essenciais. Bom, existe algum óleo essencial aqui que você considera indispensável e por quê? Então, indispensável, eu acho que lavanda, né? Lavanda porque a lavanda ela tem um potencial para equilibrar, né, as nossas emoções, então traz uma sensação de aconchego, de paz, de conforto mesmo, e é um óleo que não tem contraindicação. A banha de Java, ela é conhecida como o óleo da hora do parto. Por quê? Porque ele ajuda a fazer, você faz a massagem aqui na região da lombar, descendo aqui para o cóccix, ele vai aliviando as dores, então ele ajuda no parto. Camomila serve para insônia, quando você põe no óleo ela fica azulada. E aí ela é boa para clarear cabelos também. Ah, verdade, isso é. Então, para cólica, tem a Artemisia moxa,
que é uma erva que ela é usada na medicina chinesa, que são os bastões de moxa. Você esquenta os bastões e vai colocando nos pontos. Como a aromaterapia funciona no geral? Como é que ela funciona, né? Então, na aromaterapia tem o princípio, né, do sistema límbico, das nossas memórias mais antigas. E assim, cada aroma desses vai trazer, né, vai despertar aspectos emocionais que vão contribuir para o nosso processo de cuidado. Tem alguns óleos que podem remeter a situações que mesmo você não é consciente delas, mas aquele aroma vai afetar, vai atuar naquele campo, entendeu? Os óleos essenciais têm uso cultural milenar em diversas regiões, como Ásia, Oriente Médio, Europa e Américas. O mercado global cresce significativamente, mas enfrenta desafios de sustentabilidade, como o desmatamento. A regulamentação e práticas sustentáveis são essenciais para o futuro desse setor. O uso de óleos essenciais e também na aromaterapia, elas acabam refletindo as diversas tradições e crenças que a gente tem em torno da cura natural. Bom, essas diferenças, elas são como perfumes que viajam ao longo do tempo e do espaço. Bom, na Índia, por exemplo, eles carregam séculos de uma sabedoria ancestral, a ayurvédica. Bom, que ela basicamente conecta o corpo juntamente com o espírito, trazendo o equilíbrio desses dois. Já na Amazônia, são usados como rituais de cura, que buscam conectar o homem junto com a natureza. Por outro lado, lá no Ocidente, é visto como a busca do relaxamento e ciência. Dessa forma, equilibrando a tradição juntamente com a modernidade. Bom, cada cultura, ela destila o seu próprio sentido de cura e de bem-estar. Mas todas elas acabam encontrando nos óleos essenciais, nas essências, uma forma de transformar aquilo que era invisível em cuidado. É como se fosse um aroma sutil que movimenta bilhões. Desde pequenos produtores locais a grandes marcas globais, esse mercado floresce ao transformar plantas em ouro líquido. Com a crescente demanda por bem-estar e também por produtos naturais, a cadeia envolve agricultura sustentável, inovação e também a exportação em massa, o que acaba gerando empregos e também novos negócios. É uma economia que não só perfuma o mundo, mas que também fortalece comunidades e promove o equilíbrio entre a natureza e o mercado. A indústria de óleos essenciais é o exemplo perfeito de como as plantas e o poder delas podem impulsionar economias, de fazendas orgânicas a laboratórios de inovação. Essas indústrias, elas movimentam bilhões, promovendo assim o crescimento de pequenas comunidades e fazendas agrícolas e grandes negócios também. É uma economia perfumada, onde bem-estar e desenvolvimento caminham juntos, lado a lado, transformando aromas naturais em oportunidades de mercado e também de crescimento sustentável. Chegamos ao fim deste vídeo e, antes de encerrar, vamos fazer um breve resumo. Os óleos essenciais trazem diversos benefícios, como o bem-estar físico e emocional, mas também podem apresentar alguns riscos se usados de forma inadequada. Por isso, a conscientização e a educação são fundamentais. É muito importante que as pessoas saibam como utilizá-los corretamente, sempre com a orientação de profissionais capacitados. Olhando para o futuro, a aromaterapia está em expansão e as pesquisas científicas continuam a revelar novas possibilidades, tanto para a saúde quanto para o bem-estar. E, acredite, mesmo que você não saiba, provavelmente já está usando uma mistura de óleos essenciais no seu dia a dia, pois muitos perfumes e cosméticos são feitos com essa substância. Estamos apenas começando a entender todo o potencial que eles têm. Gostaríamos de agradecer imensamente por ter assistido até aqui. Este é um documentário amador, feito com muito cuidado e dedicação, e fizemos o melhor que pudemos para trazer conteúdo de qualidade. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!